qual é a certificação que eu recomendo você tirar? PSPO. As duas são sérias, as duas têm o mesmo peso, mas por que eu indico PSPO? Ah, é porque o Marcelo tem treinamento para PSPO. Não, é por um motivo muito claro, muito direto. Eu indico PSPO porque uma vez que você paga, passa no exame e ganha a certificação, você não precisa renovar mais. O certificado é seu, acabou. CSPO, da Scrum Alliance, necessita que de 2 em 2 anos você faça um pagamento e renove, senão você perde. Eu não gosto disso. Se eu passei no exame e conquistei a certificação, acabou. Eu não quero ficar renovando essa certificação. E mais, não é só renovar. Você precisa, tirar o escorpião do bolso, coçar o bolso aqui. Eu não curto esse modelo. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser Product Owner. É isso mesmo, é uma série especial que a gente faz aqui. Aqui eu vou te mostrar como é que você sai do zero e se torna um Product Owner em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, eu sou especialista em desenvolvimento de Product Owners casca grossa. Não é qualquer Product Owner, não. E na aula de hoje, o nosso tema é as 5 dicas certeiras para aprovar na certificação PSPO, tá bom? Eu sei que certificação é um tema delicado e tem muita gente que fala assim: puxa, mas e aí, né? Será que eu devo tirar a certificação mesmo? Porque, Marcelo, sabe como é que é, né? Tem gente que fala que o importante é a prática, tem gente que fala que o importante é tirar o certificado. Então, o mercado, ele é engraçado, né? Porque as pessoas estão sempre, o importante é isso, o importante é aquilo. Vou contar uma história que eu conto 200 vezes por live, mas é para deixar muito bem claro o que você precisa fazer, tá bom? Só para você entender direitinho. 2000 e, sei lá, 8, 2009, 2010, eu estava para tirar a certificação lá do PMI. É isso aí. Por uma necessidade. E eu estava numa pós, e as pessoas sempre ficavam fazendo essa mesma pergunta. E aí? Será que a gente tem que tirar a certificação? Será que sim? Será que não? Eu falei assim, se a gente pegasse todo esse tempo que a gente gasta discutindo, estudando, em vez de discutir, a gente já teria tirado a certificação e já teria encerrado essa história. O que eu fiz? Eu pus um basta nisso, parei de gastar tempo no intervalo discutindo o assunto e aproveitava todos os momentos para estudar para a certificação. Acabou. Em 3 meses eu tirei a certificação. 3 meses eu tirei a certificação. Então, o que eu quero te mostrar não é que, poxa, o Marcelo é um gênio. Não. Eu sou um cara super mediano, igual a muita gente no mercado. Só que se você tomar a decisão de tirar a certificação, acabou. Ninguém te tira desse caminho. Então vai lá, tira a certificação e ponto. Para de ficar discutindo, para de conversar sobre esse assunto. Para de gastar tempo. Por quê? Porque se o mercado te pedir certificação, você tem. Se não pedir, você não tem. Ok, tudo bem. Não tenta ficar adivinhando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Tá bom? Vai lá, tira a certificação. E entende o seguinte, a certificação, de qualquer jeito, mesmo que não peça, ela agrega pra caramba, muito, não é pouco não. Você vai ver que você tirar a certificação de Professional Product Owner vai te ajudar muito, muito mesmo. Então, vai te dar uma base interessante. Então, e muitas das vezes, o RH vai usar pré-recs, pré-requisitos, para quê? Para que você, para filtrar as pessoas. E se você tiver a certificação, você tem um passaporte para ir para a entrevista, tá bom? Legal? Vamos parar de falar sobre se tem ou não que tirar a certificação? Vamos cair dentro, estudar e fazer realmente o que precisa ser feito? Então tá bom. Esse é o importante. O Ian está trazendo uma pergunta legal. Somente as certificações internacionais são válidas? Ian, vamos começar a falar sobre isso antes das 5 dicas. Eu acho até muito boa a tua pergunta, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá. Existe hoje vários lugares que você pode tirar uma certificação de PSPO, tá?
vários lugares mesmo, várias instituições. Só tem um detalhe, só tem um detalhe. Tem duas que têm o reconhecimento do mercado. Scrum Alliance, Scrum Org. Scrum Alliance, Scrum Org. Por quê? Porque são dois institutos que foram criados há bastante tempo e esses dois institutos ou duas empresas, elas são de signatários do Manifesto Ágil. Então, o cara que criou essas duas certificações não foi alguém curioso, não foi alguém que aproveitou a oportunidade, e que não está errado, tá? Não está errado. Se outra empresa criou, só que não tem o mesmo peso que a PSPO, que é a CSPO. P de papai, PSPO, e C, casa, CSPO. Tá bom? Legal? Deu para entender isso? Então, por que eu hoje eu desconsidero qualquer certificação de PO que não seja dessas duas empresas ou desses dois institutos? Scrum Alliance, Scrum Org. Por quê? Pode ser até que sejam bons institutos, pode ser até que testem você até melhor. Só tem um detalhe. Quem tem reconhecimento internacional é Scrum Org, Scrum Alliance, tá bom? Conheço, já escutei falar na Exim, mas você vai encontrar muito poucas empresas que vão pedir a certificação da Exim. Infelizmente, eu tenho que te dizer, porque é assim que o mercado é. Se você for olhar as vagas, você vai olhar ali PSPO ou CSPO, tá bom? E a Exim é um instituto muito sério, muito organizado. Conheço pessoas lá dentro, muito sérias, muito dedicadas, porém, se você for para o mercado vai pedir para você PSPO ou CSPO. Legal? Então, o peso está com Scrum Org, Scrum Alliance. Legal, Ian? Espero que eu tenha tirado essa dúvida de você. Então, pessoal, muita gente fica congelada. Ah, eu tenho que tirar certificação ou não tenho? A gente já resolveu esse assunto hoje. 2, qual é a certificação que eu recomendo você tirar? PSPO. As duas são sérias, as duas têm o mesmo peso, mas por que eu indico PSPO? Ah, é porque o Marcelo tem treinamento para PSPO. Não. É por um motivo muito claro, muito direto. Eu indico PSPO porque, uma vez que você paga, passa no exame e ganha a certificação, você não precisa renovar mais. O certificado é seu. Acabou. CSPO, da Scrum Alliance, necessita que de 2 em 2 anos você faça um pagamento e renove, senão você perde. Eu não gosto disso. Se eu passei no exame e conquistei a certificação, acabou. Eu não quero ficar renovando essa certificação. E mais, não é só renovar. Você precisa, tirar o escorpião do bolso, coçar o bolso aqui. Eu não curto esse modelo. Então, se eu só tivesse esse modelo, ok. Mas como eu tenho uma instituição, Scrum Org, com o mesmo peso, eu vou sempre optar pela PSPO. Porque paguei uma vez $200, tirei a certificação, acabou. Aquela certificação é minha. Eu não tenho mais que prestar contas para ninguém. É ou não é melhor? E te digo mais, tem muita gente que tira CSPO, não sabe que tem que renovar. Quando passam 2 anos, pô, mas peraí, eu preciso renovar? Eu não sabia disso. E aí tem que renovar. Olha isso. E aproveita e não renova e tira a PSPO para fazer pela segunda vez, mas para não tirar mais a certificação. Tá certo? Legal? Deu para entender? Então vamos lá, as 5 dicas certeiras para você aprovar na certificação. Primeiro. Pessoal, cuidado com o material que você acessa na internet. Tem material que está desatualizado, tem material que não acompanha a evolução das provas. Eu, por exemplo, eu procuro tirar a certificação todo ano. Como assim, Marcelo? Que maluquice é essa? Todo ano eu faço a prova de PSPO. Por quê? Só para ver se mudou, para ver se estão dando ênfase num determinado assunto. Não que o assunto mude,
tá? Mas só para sentir se o exame continua enfatizando os mesmos assuntos. E até para que eu possa mexer nos meus simulados, tá bom? Então, dica número 1, cuidado com o material que você está se preparando. Legal. Nós estamos falando de $200. $200, eu vou botar o dólar a 5,5, tá? Vamos arredondar para cima, 100 IOF, R$ 1.100. R$ 1.100 é dinheiro pra caramba. Então, tem que tirar a certificação na primeira tentativa. Não dá para ficar tirando certificação, tentar 1, 2, 3 vezes. Cada vez que você for tentar, são R$ 1.100. Você paga um voucher para uma única tentativa. Não pode várias tentativas. Então, você tem que chegar lá para passar. Não é, vou tentar. Não, não. Vou fazer e vou passar, tá bom? Então, a primeira dica é, primeira recomendação, assista, primeiro, escolha um material de muito boa qualidade e assista esse material mais de uma vez. Deixa eu fazer um aviso muito importante. Lá atrás, quando eu fui tirar minha certificação lá de PMP, muito lá atrás, mais de, uns 15 anos atrás, eu acho que eu nem tenho mais essa certificação, tá? Ela já deve ter até expirado. Quando eu fui tirar essa certificação, o que acontece? Eu fiz a leitura, eu fiz a leitura, fiz as aulas online já, e eu ganhei uma certa compreensão. Quando eu fiz pela segunda vez, eu olhei aquele mesmo material de uma forma diferente, com mais profundidade. Eu assisti pela terceira vez, e foi aí que consolidou o conteúdo. Olha só, eu gosto muito da frase, do conceito de que você nunca lê o mesmo livro da mesma maneira. Toda vez que você lê o mesmo livro, exemplo, você está lendo ele pela primeira vez. Sua experiência, seus medos, seus anseios, suas ideias conectam e desconectam, dependendo do momento. Eu tenho certeza que se você pegar um livro agora que você leu há 5 anos atrás, você vai ter uma outra compreensão. Isso acontece muito quando, por exemplo, você lê um assunto que você não tem repertório algum. Quando você lê um livro que é um assunto completamente inédito, você vai conseguir extrair dele muito pouco, porque você não tem repertório, e o nosso aprendizado é por associação. Se você tem pouco repertório aqui, o que você vai conseguir associar? Pouca coisa. Então você precisa assistir esse material mais de uma vez. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas eu já assisti, né? Eu já assisti esse material, faça pela segunda vez. E você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver que a tua compreensão... E tem mais. Quando você for assistir pela segunda vez, eu tenho certeza que dúvidas que você não tinha na primeira vez que você assistiu vão aparecer agora. Porque agora você está mais afiado. Agora você já está mais descolado ali. Então o que vai acontecer? Não, mas espera aí. Vou dar um exemplo aqui real. Vou dar um exemplo bem real. Vamos supor que você está lendo ali sobre um evento chamado de review. Legal? Review. E aí diz o seguinte, na review, o produto ele é apresentado. Legal? E aí? Apresentado para quem? Quem é que apresenta? Poxa, você leu o material pela primeira vez. Você falou assim, ah, legal. Então, na reunião, no evento de review ou de revisão, esse material, o produto, aquele incremento, aquela partezinha que foi desenvolvida naquele ciclo de tempo, naquele ciclo de trabalho, vai ser apresentado. Mas para quem? Quem apresenta? Como apresenta? Pode ser PowerPoint? E aí? Então, o que eu quero mostrar para você é que quando você está estudando um assunto muito novo, a tendência é você não ter dúvidas. E se você sai de um material e você não tem dúvidas, o motivo é um só. Você não tem repertório, tudo aquilo é muito novidade, então sua mente chupa aquele conhecimento e tem pouco espírito crítico, você tem pouco o que criticar. Agora, estuda aquele mesmo material pela segunda vez. Você já vai falar assim, tá, mas peraí,
essa reunião de review ou revisão, quem faz? Quem facilita? Quem apresenta? Apresenta para quem? Não, mas espera aí. Se é o PO apresentando, se é o time apresentando para o PO, faz sentido isso? Mas o PO já não viu? Então para que tem essa apresentação de novo? E aí? O que está faltando aqui? Deu para entender? E você só vai pegar isso a partir da segunda vez que você estudar o mesmo material. Por isso que quando você estuda o material pela primeira vez, você não tem quase dúvida alguma, porque a gente aprende por associação. E como aquele assunto é muito novo para você, você não tem repertório, tudo é novidade. Então você geralmente não tem como criticar aquele material, como pensar em dúvidas, em ter dúvidas. Faz sentido isso aí para você? Se sim, coloca aqui no chat. Poxa, Marcelo, faz completo sentido aí. Nunca tinha parado para pensar nisso. Tá bom? Então, essa é a primeira dica. Pega o material de confiança, de qualidade, e assiste esse material pela mais de uma vez, tá? E, pessoal, tem muita gente que fala assim, eu peguei aqui um material de graça. Legal, ok. Material de graça vai te ajudar até certo ponto, tá? Vai te ajudar até certo ponto, sim. Tá bom? Mas a gente vai chegar num ponto aqui importante. Dica número 2. Assista a minha aula de leitura comentada do Gui Scrum. Todo mundo aqui sabe que essa aula está gratuita no canal Valor? Sim ou não? Todo mundo sabe que essa aula está gratuita no canal Valor? É uma aula que se chama assim, ó, leitura. Tô até lendo aqui. Deixa eu ver, cadê a aula? Cadê você, aula? Eu botei aqui e tirei. Olha só. Deixa eu só ver aqui se eu acho essa aula aqui, porque achei. Leitura comentada do Gui Scrum 2020. O que você tem que fazer? Você tem que assistir essa aula. Eu vou deixar essa aula aqui, tá bom? Eu vou deixar essa aula aqui para você poder acessar ela. Olha isso. Eu só tenho excelentes comentários sobre essa aula. Ah, Marcelo, eu estou no Instagram e não tenho acesso. Vai lá no YouTube, procura lá. Leitura comentada do Gui Scrum 2020. É uma aula de 55 minutos. Eu leio o Gui Scrum para você e faço os meus comentários. Eu faço os meus comentários sobre cada ponto ali. Porque assim, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Olha só que interessante. Muitas vezes você lê lá no Gui Scrum assim. Olha só que legal. Quer ver? Deixa eu só pegar uma partezinha bem simples para você entender. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só que legal. O propósito da Daily Scrum, ou da Daily, reunião de Daily, é inspecionar o progresso em direção à meta da sprint e adaptar o sprint backlog conforme necessário, ajustando o próximo trabalho planejado. Se você soubesse como que essa frase do Gui Scrum, ela esconde tanta coisa, mas tanta coisa. Por exemplo, e se o time não tiver meta da sprint? O que faz? Eu tenho meta da sprint, Marcelo. Significa isso que eu tenho que implementar todos os itens do backlog da sprint? Não, não necessariamente. Porque o importante, quando você tem a meta da sprint, e o Gui Scrum ele recomenda que você tenha, o teu objetivo não é implementar todos os itens que o time selecionou. O objetivo é você fazer o quê? Bater a meta da sprint. Mas, Marcelo, vai sobrar esse ou aquele item. Segundo o Gui Scrum, isso está ok, porque o teu objetivo é bater a meta da sprint e não implementar todos os itens que o time de engenharia, de desenvolvimento selecionou para aquela sprint. Você sabia disso? Você sabia disso? Isso está claro para você? Isso é só apenas um único ponto naquela única frase que eu peguei dentre o Gui Scrum 2020. Eu poderia aqui ficar a noite inteira só comentando essa frase e trazendo uma série de cenários
que você vai ser testado por ocasião do exame de certificação PSPO. Então, se você olhar a frase e não criticar aquela frase, e não submeter ela a uma sabatina de perguntas mentais, vai ficar difícil. Mas tem um artifício, tem um mecanismo aqui que você pode usar para ser crítico, para testar aquela mesma frase em vários momentos. Ó, o Ian está perguntando aqui. Para quem já atua na área de tecnologia, tem conhecimentos de agilidade, vale a pena começar pela PSPO 2? Muito pouco se pede de PSPO 2. O mercado pede PSPO e ponto. Marcelo, quero, por uma questão de decisão pessoal, estudar para PSPO 2. Tá bom, boa sorte, bom trabalho, tudo bem, digno, é digno. Agora, o mercado pede. Vocês vão perceber, pessoal, que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com problemas ou com questões reais e imediatas. O mercado pede PSPO 2? Não. Pede o quê? PSPO 1. Então pronto, Eu não vou queimar energia, esforço, me preparando para algo, pelo menos não nesse momento, que vai exigir de mim muito mais, porque PSPO 2, né, que é a seguinte, vai te demandar muito. Então, faz a PSPO 1, que já é uma prova trabalhosa, já é um exame trabalhoso, não é difícil, ele é trabalhoso. Tira essa certificação e ponto. Depois, se você quiser, vai pela PSPO 2. Tá bom? Legal? Bacana? Então, esse é a segunda recomendação que eu dou para você. Assista a aula de leitura comentada do Gui Scrum 2020 que eu ministrei. Tá pública, tá gratuita na internet, lá no canal Valor, no YouTube, no canal do YouTube do canal Valor. Vai lá e faz sua leitura. Você vai ver que você vai ler, você vai acompanhar a aula, você vai parar, você vai ter que fazer anotações, porque eu vou trazer elementos que talvez você nunca tenha parado para pensar com a leitura do guia Scrum. Tá bom? Legal? A Cibele está perguntando, para quem quer conseguir posição de PO, a PS1 é válida? Não precisa da PSM1. Primeiro, para quem é a PSM1? É para quem quer trabalhar como agilista. Dois, o conteúdo da PSPO 1 já tem todo o conteúdo da PSM1. Se você fizer PSM1 para depois PSPO 1, você está fazendo uma boa parte do conteúdo duas vezes. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho um curso que eu já fiz de PSM e de PSPO. 55% do curso de PO é o mesmo conteúdo do curso de PSM. Cibele, você perdeu tempo estudando para PSM? Não, não. Você passou tempo estudando para metade da prova de PSPO. Veja por esse prisma. Entendeu? Se o teu objetivo é tirar a certificação PSPO, você estudou para um pouquinho mais da metade do conteúdo, para boa parte do conteúdo da PSPO, agora você precisa estudar para o restante desse conteúdo, tá bom? Ah, Marcelo, eu tirei a certificação PSM1 e agora quero tirar a PSPO. Tá bom, tudo bem. Agora, quero ser PO, quero trabalhar como líder de produto, preciso fazer PSM1 para depois PSPO1? Não. Não. Basta você estudar direto para PSPO. Legal? Então, lembra disso, tá? Lembra disso. Então, segunda dica, leitura comentada do Scrum. Leitura comentada do Scrum. Terceira dica fundamental, certeira, para você aprovar de primeira no exame PSPO1.
Tá aqui anotadinho. Eu trouxe meu script, né? Faça simulados e mais simulados. Mas não é só fazer simulado. Calma lá, você vai entender como é que você tem que estudar para simulado. Primeiro, não adianta você ter um simulado, certificado não, um simulado de 20 perguntas, 30 perguntas, 40 perguntas e ficar fazendo ele 10, 20, 30 vezes. Então, não adianta você vai só decorar aquelas perguntas. Por que você tem que fazer vários simulados? Para você poder examinar um mesmo assunto sob diferentes pontos de vista. Eu vou dar um exemplo. Vamos voltar para a nossa reunião de review, de revisão. Vamos lá. Então, eu falei o seguinte, reunião de revisão dura ali tanto tempo, dependendo do tamanho da sprint. Legal? Certo? E se o PO não puder aparecer? O que faz? Quem mais tem que estar lá na reunião de review ou de revisão para que a review possa acontecer? Deu para entender? Então, assim, esses pontos você vai testar quando você tem várias perguntas, vários simulados. Olha a outra questão aqui importante. Olha a outra questão aqui importante. Estou quase esquecendo a pergunta. Lembrei. Qual é a duração de uma planning? Qual é a duração de uma planning, de um planejamento da sprint para uma sprint de 4 semanas? Me ajuda aqui, bota no chat. Legal? Então eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui, planejamento, tá? Sprint planning. Quer ver? Sprint planning. Vamos lá. Eu quero ler exatamente o texto tirado da página 10. Diz assim: a sprint planning, ou planejamento da sprint, tem um time box definido com duração máxima de 8 horas para uma sprint de 1 mês, ou 4 semanas. Então, uma sprint de 4 semanas tem um planejamento de até 8 horas. Vitor acertou aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu queria que vocês me ajudassem a responder. Então, se uma sprint é de 4 semanas, o planejamento é ali de 8. E se a gente tem uma sprint de 2 semanas, metade do tempo? Aí o Vitor está trazendo assim, 4 horas. Vamos ver se todo mundo concorda? Ó, todo mundo botou aqui 4, hein? Pois é. Não. Isso é uma convenção do mercado. Mas isso não está correto para o Guia Scrum. E eu vou ler a frase aqui para você. Para sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto. Então, se eu tiver um planejamento de 5 horas, de 6 horas, já é mais curto que 8 horas. Essa convenção de que o planejamento para uma sprint de 4 semanas tem 8 horas, para uma sprint de 3 semanas tem 6, para uma sprint de 2 semanas tem 4, e para uma sprint de 1 semana tem 2 horas, isso é uma convenção de mercado. Isso não é algo que o Guia Scrum fala. Você sabia disso? Diz aí para mim no chat. Você sabia disso? Você sabia que tem 3 questões no exame de certificação que testam justamente se você está lendo o Guia Scrum ou se você está olhando para o mercado? Você sabia disso? O Gilmar tá fazendo a carinha de choro. Pois é. Muita atenção. E é aqui, no terceiro ponto, que eu vou para o quarto ponto. Para a quarta dica. Cuidado. Marcelo, eu tenho experiência. Já trabalhei. Cuidado. Não necessariamente o que a gente faz no mercado é o que o Guia Scrum defende. Acabei de mostrar para você apenas um único exemplo. E existem diversos outros exemplos de que aquilo que a gente faz no dia a dia com o Scrum não é algo que o Guia Scrum defende. E que se você for responder as questões do exame de acordo com aquilo que o mercado faz, você vai errar uma questão atrás da outra. Então, a quarta dica é: Guia Scrum
é diferente do mercado. Mas deixa eu voltar ali para a terceira dica e daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas aqui. Pessoal, presta atenção numa coisa aqui muito importante. A prova, você tem que acertar ali 85%. Não vá para o exame acertando 85% nos simulados. Só vá para o exame quando você estiver acertando no mínimo 90% nos simulados. E não é aquele simulado lá do Scrum.org, não, de 10, 15 perguntas, não. São simulados mais robustos, que realmente vão testar você e que você não está decorando ali as questões. Entendeu? 90%. Por quê? Por que que você só vai para o exame com média de 90% de acertos? Quando você estiver de frente para um exame, você vai estar muito mais nervosa, muito mais nervoso. Você está ali pagando $200. É diferente. Segundo, o tempo passa rápido demais. Você acha que o desafio é só responder as questões? Um dos grandes desafios é fazer a gestão do tempo. Lembra, são 80 questões em 60 minutos. Você tem menos de 1 minuto para ler a questão, entender e responder. Então você precisa ter o quê? Fluência no conteúdo. Você precisa bater o olho na pergunta e já até imaginar a resposta, sem olhar as opções. Entendeu? Então, simulado é fundamental. Quando você tira a carteira de motorista, você não vai lá e faz as aulas de direção? Porque não é isso que você vai fazer para provar que você sabe dirigir? A mesma coisa. A mesma coisa. Se você vai no exame responder questões, você tem que treinar a tua fluência naquele conteúdo, respondendo várias e várias questões de simulados. Tá bom? Vamos a algumas perguntinhas aqui. Cibele, você pode comparar a dificuldade entre as duas? PSM 1 é um pouco mais fácil. Ela é menos trabalhosa do que a PSPO1. Por quê? Porque ela tem menos conteúdo. Só por isso. Não é que é mais difícil. Ela tem menos conteúdo, Cibele. Justamente pela certificação, pelo exame PSPO ter mais conteúdo, ele se torna mais trabalhoso. Por quê? Porque ele tem todo o conteúdo de PSM, de Gui Scrum, mais o conteúdo voltado para PO, tá bom? O João está perguntando, quantos meses seria o ideal para se preparar para realizar o exame da PSPO? De 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses. Tem gente que consegue em menos tempo? Tem. Vamos supor que você está de férias, vamos supor que você está precisando muito tirar a certificação. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu tenho certeza que se a empresa falar assim, eu preciso que você tire em um mês, você vai ter que tirar em um mês. Você vai parar. Pessoal, não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade. Entende? Se a empresa chega e fala assim para você continuar aqui na empresa, você precisa tirar a certificação até o final do mês de maio. Você não vai priorizar? Você não vai sacrificar outras coisas na sua vida? Claro que vai. Então é você negociar as suas prioridades naquele momento. Por isso, o que eu gosto de fazer? Prioriza aquilo naquele momento, tira logo a certificação para encerrar o assunto. Outra pergunta. Marcelo, eu tenho a certificação CSPO da Scrum Alliance. Eu renovo ou vou para PSPO? Se você gosta de dar dinheiro de graça para a Scrum Alliance, se está sobrando dinheiro para você, dá um pouquinho para mim, brincadeirinha, não renova com a CSPO, não renova, vai para a PSPO, tira a PSPO e você nunca mais vai precisar fazer essa renovação. Tá bom? É a resposta mais honesta e eu nunca tirei CSPO justamente por isso. Porque eu não quero ficar pagando de 2 em 2 anos, se eu não me engano, 50, 100 dólares. Acho que são 100 dólares, tá? Em torno de 500 e poucos reais. Eu não quero ficar pagando isso de 2 em 2 anos, né? Então, sai da CSPO e renova ali, tá bom? Tá aqui, ó.
Marcelo, é o Eric. Fiz a certificação CSPO, preciso renovar mesmo. Ó. Faz PSPO. Tá bom? Faz PSPO. Ó, o Gilmar tá falando aqui. Estou acertando 65%. Tá tenso. Faz a PSPO que não precisa fazer renovação. Exatamente. Exatamente. Gente. Quem é que quer ficar pagando 50 ou 100? Acho que são $100, tá? Ou 50, não sei. Não me lembro. A cada 2 anos. Quem quer fazer isso? Eu não quero ficar fazendo renovação. E essa renovação não prova nada para ninguém. É só para dar dinheiro para a Scrum Alliance. Então, faz PSPO e acabou. Você nunca mais vai precisar falar no assunto certificação. Tá bom? Gilmar, para você que está tenso, volta, estuda mais os fundamentos. Tem essa aula gratuita, leitura comentada do Guia Scrum 2020. Tá no canal Valor, lá no YouTube. Assiste ela. Essa tá gratuita, né? E tenho certeza que vai te ajudar a melhorar mais. E ó, faz mais simulados, Gilmar. Faz mais simulados. Refaz os simulados, tá bom? Refaz os simulados, porque isso vai te ajudar bastante. Vamos para a última? Última dica? Deixa eu ver só se eu não tenho perguntas. Não tem. Mas ó, o Ian falou uma coisa verdadeira, né? Depende de pessoa para pessoa, o tempo de preparação, e depende do teu cenário. Se virou prioridade, eu tenho certeza que você vai tirar em um mês e meio. Mas coloca aí uma média de 2 a 3 meses para você fazer com calma, com tranquilidade, estudando toda semana um pouquinho, tá bom? Estudando toda semana um pouquinho, tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Trabalhar em um time ágil de uma certa forma pode facilitar, entre aspas, os estudos para o exame? Pode, mas você tem que ter cuidados. Vai facilitar, sim, a sua preparação para o exame. Mas você precisa ter um cuidado redobrado, porque muito do que você vai fazer no teu dia a dia, trabalhando com um time ágil, não é aquilo, é justamente o oposto do que você precisa entender, responder no exame de certificação PSPO. Acabei de dar um exemplo aqui. A questão da reunião de review, a questão da daily, o planejamento, o tempo de planejamento. Existem convenções, regrinhas que são criadas pelo mercado e que essas regras não estão no guia Scrum. Elas foram criadas pelo mercado. E faz todo sentido. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas você precisa ter cuidado, já que você precisa responder o exame, as questões do exame, by the book. Exatamente como está lá. Tá bom? E por último, e não menos importante, qual é a nossa quinta dica certeira para você tirar certificação PSPO, né? Para você não ficar enrolando. Talvez, conheço muita gente que fica enrolando. E aí, eu queria, principalmente para você que não tirou a certificação ainda e já está procrastinando, está enrolando durante muito tempo. Volte e meia tem alguém no LinkedIn que me fala: pô, Marcelo, eu preciso tirar essa certificação para ontem. Ah, eu tô cansada. Pô, eu tô sem tempo. Olha só, olha só. Você tem duas maneiras de fazer alguma coisa: no amor ou na dor. Vamos supor que você, tomara que isso não aconteça, por favor. Vamos supor que você perde o emprego. Amanhã você vai para o mercado e você vai precisar tirar a certificação. Legal? Só que quando você está no mercado, você está sem dinheiro entrando. Teu fluxo de caixa, por você não ter emprego, acabou. Estancou. Então é muito mais fácil você tirar a certificação trabalhando, com dinheiro entrando todo mês. Ah, mas Marcelo, eu vou ficar meio apertado aqui, meio apertado ali, porque o exame é caro. Eu sei. Uma coisa é ficar apertada. Outra coisa é você, desempregado, desempregada, ter que fazer um exame de certificação que custa R$ 1.100, fazendo entrevista, debaixo de muita tensão. Então a minha recomendação é: faz agora. Vai por mim, segue o Marcelo, escuta o que o Marcelo está dizendo.
Porque, olha, fazer no desespero, quando você está ali no mercado, desempregada, desempregado, é muito mais dolorido. Então tem duas formas: no amor ou na dor. Você escolhe, tá certo? Tá bom? Então é isso. Você pode fazer no amor, você pode fazer na dor. Então, a última é não procrastine. Não procrastine. O que que pode te ajudar a não procrastinar? Eu, Marcelo, como é que eu gosto de pensar? Quais são os artifícios, os mecanismos mentais para eu evitar a procrastinação? E olha que eu sou um cara que procrastina muito, tá? Talvez você não saiba, mas eu procrastino pra caramba. Mas, quando o meu conforto corre risco, olha, eu movo um mundo para fazer o que eu preciso. Então, eu geralmente uso esse artifício. Já pensou se eu perdesse o emprego hoje? Poxa, amanhã eu estaria no mercado, o dinheiro estaria parando de entrar, e aí eu teria que tirar uma parte daquela minha rescisão para pagar um exame e também para pagar um curso preparatório. Então não é legal, não é muito melhor você fazer isso aqui agora? Tranquilo, levando ali de 2 a 3 meses, porque quando você está fazendo entrevista e o mercado, o recrutador, a recrutadora está falando assim: vem cá, a vaga é boa, né? Deu para perceber? A vaga é boa. Mas e aí, você tem a certificação? E aí você fala assim: perdi. Essa eu sei que eu perdi porque eu não tenho a certificação. A decisão é sua. Se você for procrastinar, se você for deixar para depois, a decisão é sua. Porém, quem vai pagar o preço é você também. É sempre você. Então, lembra das 5 dicas? Primeiro, assista às aulas mais de uma vez. Pega um conteúdo de boa qualidade, assiste mais de uma vez. 2, assiste a aula de leitura comentada do Guia Scrum 2020, minha aula gratuita no YouTube. 3, simulados e mais simulados. Só vai para o exame quando você estiver pontuando no mínimo 90%. 85, 86, 87 não é suficiente. No exame você vai estar nervosa, você vai estar desesperado lá por causa do tempo, por causa da grana que você pagou. É passar ou não passar. Então, você vai acabar levando, às vezes, mais tempo para responder as questões. Então, lembra isso. Você vai ter que administrar o teu emocional. 4, guia Scrum é diferente do que a gente faz na vida real. É bem diferente. Ah, Marcelo, eu tenho experiência, me ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Claro que ajuda, ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Porém, você tem que prestar atenção de que muitas das convenções que o mercado faz não é aquilo que o Guia Scrum diz que você tem que fazer. Eu exemplifiquei para você agora sobre o tempo, a duração do planejamento da sprint, tá bom? E 5, não procrastine. Essa é uma dica. Como você faz isso? Pensa no pior. Nesse momento, eu preciso que você pense no pior. Porque a gente reage muito bem, ou mal, né? Não sei. Eu reajo muito bem ao medo. Quando eu tenho um perigo iminente, eu falo assim: caramba, eu não sei quando que eu posso perder o emprego. Eu não sei quando que essa desgraça pode acontecer. O mercado está super instável. A gente só está vendo crise mais crise. E se isso acontecer comigo amanhã? Eu vou esperar amanhã, quando eu não tiver mais salário, quando eu só tiver o dinheiro da rescisão, vou ter que tirar o dinheiro para fazer curso, para tirar a certificação debaixo de correria, de estresse emocional. Não, faz agora que é mais tranquilo. Faz agora que é mais tranquilo. Senão depois você vai pagar um preço muito alto. Então, evite procrastinar utilizando esse artifício aí que eu falei para você, tá bom? Essas são as 5 dicas. Cibele, salário médio, dá uma olhadinha ali no LinkedIn, no Glassdoor, um profissional PO, 7, 8 mil, é já começa ali os salários de um profissional de Product Owner, tá bom?
Isso, Cibele, exatamente. Cibele está trazendo um ponto bem importante. Na realidade, nem chega na entrevista. Os recrutadores conseguem fazer esse filtro no LinkedIn. Mas é claro, porque o que acontece? Existe muito mais oferta, abundância de mão de obra do que vaga. Então, por isso que os recrutadores ficam inventando cada vez mais critérios. Então, se você não tem certificação, depois não venha reclamar. Não adianta. Porque a certificação é garantia de que você vai ser um excelente profissional? Claro que não. Claro que não. Mas é o mínimo, mínimo, não é máximo, mínimo para você entrar no jogo de ser um product owner. Ponto. Não vou gastar muito aqui o meu latim. É isso. Quer estar no jogo? Tira a certificação. Ah, Marcelo, eu vou deixar para depois. Tá bom, tá bom. Mas depois não vai dizer que eu avisei. Depois não vai dizer que eu avisei. E aí, quando chegar aquele momento crítico, que a gente já falou aqui, que eu não vou repetir, vai ser mais dolorido. Você pode fazer no amor, você pode fazer na dor. A decisão é sua. E é isso. Agora, uma coisa eu posso garantir para você, que quando você tira a certificação, oportunidades se abrem para você. Fica mais gostoso. Você começa a trazer mais, você começa, sabe, a internalizar o papel do PO. Porque você vai começar a ser exposto a muito conteúdo de produto. Então, isso é bem legal. Isso vai te ajudar até para o dia a dia a ter dicas, sugestões para melhorar o seu trabalho. Combinado? Combinado? Então, fechando aqui as 5 dicas, só para a gente lembrar, assiste às aulas mais uma vez, assiste a aula de leitura comentada do Gui Scrum, simulados e mais simulados, 90% no mínimo. Gui Scrum é diferente do mercado e evite procrastinar. E para isso, você usa ali mecanismos mentais para pensar no que pode acontecer de pior. Isso vai te ajudar a começar o seu plano de ação ainda hoje. Tirar essa certificação PSPO hoje. Começar hoje. E você botar ali por escrito. Acabou. Não vou mais procrastinar. A partir de hoje, eu vou começar, nem que seja estudando ali 5 ou 10 minutos. Mas fazer isso com consistência. Esse é o segredo. Fechado? Pessoal, muito obrigado pela companhia.